Olá! Você sabia que o mercado global de casas inteligentes deve crescer 60% nos próximos 5 anos? E que no Brasil já temos mais de 11 milhões de lares conectados? A tecnologia deixou de ser um luxo e se tornou uma necessidade. E essa transformação está chegando com força total ao mercado imobiliário. Eu sou Fernanda Ramasek e no Morar em Pauta de hoje nós vamos conversar sobre o Smart AP, o conceito inovador da Encamp que está levando a automação residencial para o programa Minha Casa Minha Vida, tornando-se a primeira construtora do país a incorporar essa tecnologia em praticamente todos os seus empreendimentos populares. É uma revolução que redefine o padrão de qualidade e acessibilidade. E para desvendar os detalhes dessa estratégia e o impacto no futuro da moradia, eu recebo aqui André Campos, vice-presidente executivo da Encamp, Guilherme Farias, head da Casa Inteligente da Intelbras e Daniel Linhares, especialista em desenvolvimento de negócios na House. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, a participação de vocês aqui neste episódio com a gente. Muito obrigada, viu? Bom, então, para começar a nossa conversa, eu queria saber de vocês a visão. A gente está falando aqui de moradia do futuro, né? E no início eu falei que é uma necessidade, mas é mais que uma necessidade, é uma tendência. A gente está falando de tecnologia, a gente está falando de segurança, de praticidade, conectividade. Queria que vocês falassem um pouquinho com a visão de vocês. Bom, Fernanda, eu penso o seguinte: a moradia do futuro, ela com certeza vai ser mais compacta, ela vai ser mais inteligente, mais tecnológica, mais flexível, mais compartilhável, especialmente a parte de lazer e facilities, e também com menos vagas de automóveis. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, essa geração nova, ela não tem essa tendência de querer a casa muito grande e pagar por isso. Então, ela vai mais dentro da necessidade dela. Ela topa estar em lugares mais bem posicionados e não quer pagar caro para isso. Então, a única forma é você compactar um pouco mais. E aí, gente, nós estamos falando com foco maior nos grandes centros urbanos, nas grandes capitais, grandes metrópoles. E aí também você pega essa parte de serviços, né? Todo mundo quer ter essa facilidade de eventualmente ter uma academia no condomínio, de ter um smart market. Pensa, a pessoa está lá, acabou uma manteiga, não tem que sair, pegar carro, andar, ela desce, todo prédio tem lá o smart market, a pessoa pega e debita ali no condomínio, né? Então, uma série de serviços para, no dia a dia, se tornar mais prático, mais fácil para quem mora. A parte de tecnologia, né? Hoje todo mundo, de qualquer classe, tem seu smartphone e que é conectado em tudo. Por que não se conectar na casa, né? Então, a gente começou a pensar nisso. Então, a casa também tem que ser conectável, né? Então, você tem lá todo um aparato, seja de uma fechadura inteligente, seja de uma câmera, onde ele possa ver, Alexa, né? Enfim, hoje já tem aí uma tecnologia mais acessível para esse público também. Então, quando a gente pensa no todo, começa a fazer muito sentido você atender essas demandas que já estão aqui, apesar de ser uma coisa que a gente está imaginando para o futuro, mas já, de fato, isso começou, esse movimento. São Paulo, a gente já tem empreendimentos, por exemplo, com 0 vagas. Já não tem essa demanda toda. E olha que interessante, quando a gente desenvolveu um empreendimento, geralmente, quanto mais periférico, tinha menos vagas. Hoje em dia, né, com o advento aí da uberização aí, ninguém mais quer saber de carro, quanto mais novo, menos quer saber de carro. Hoje mudou um pouco a lógica. A área, quanto mais central, menos vaga tem, por ter facilidade de transporte público e tudo mais. Conectada a metrô, Conectada a né? metrô, né? Então, isso aí facilitou demais. Você pega Rio de Janeiro, a gente tem empreendimentos de 30% a 50% de vaga. Minas, já um pouco mais, mas já é uma tendência que vem acontecendo. E tem uma conexão que eu faço com essa tua fala também, que é
há um pouco tempo atrás, talvez uns 10 anos atrás, 15, 20 anos atrás, a gente, às vezes, tinha a opção de comprar um apartamento. Será que vai vir com tubulação para ar-condicionado? Será que vai vir com ponto de internet? Vai vir com, sei lá, com outras coisas que estavam ligadas à infraestrutura. E eu acho que a moradia inteligente, a construção civil como um todo, ela está passando por uma transformação que é, por exemplo, esses serviços, a área de tecnologia, de casa inteligente que a gente fala, ela está passando por esse serviço de que daqui a pouco isso vai ser parte da infraestrutura básica que uma construtora, né, como a Encamp, já está fazendo esse movimento de forma pioneira, né, mas vai ser algo padrão da construtora fazer a entrega, porque como você falou, o cliente, né, o seu cliente, o usuário, ele já está com o smartphone no bolso, ele já é tem a digital, plataforma, ele já né? é Ele já é digital, digital, só que perfeito. muitas vezes o prédio ainda não é digital, é analógico, né, que a gente brinca, né, entre aspas. Então eu acho que esse processo ele tá passando por esse momento agora e só tende realmente a crescer e aí conecta com essa tua pergunta, né, de como que vai ser o mercado lá na frente. Eu enxergo muito dessa forma também, né, cada vez um processo de miniaturização talvez do próprio apartamento, mas com mais áreas compartilhadas, né, nas áreas comuns e uma situação sem volta do usuário entrar e querer ter uma fechadura digital para ter mais segurança na hora de entrar em casa, poder entrar em casa e falar, Alexa, cheguei, as luzes ligarem, o ar-condicionado ligar. Então, toda essa tecnologia que, na verdade, ela resolve um problema da vida do cliente hoje, né? A gente fala de talvez uma tendência, mas eu já vejo muito como uma realidade acontecendo de muita gente, de fato, já usufruindo desse serviço. Perfeito, Guilherme. Eu gosto muito de fazer uma analogia, que o prédio analógico ficou no passado. O prédio do futuro ele é tecnológico e conectado a serviços. Então hoje, nos empreendimentos da House, a gente tem mais de 250 marcas parceiras dentro do empreendimento. Então a gente tem salão de beleza da Bluma, lavanderia da Omo, Pet Place, mini farmácia, que são soluções que trazem comodidade, praticidade e geram tempo para as pessoas. O tempo é o nosso novo luxo, né, gente? Então, assim, são realmente inovações que estão revolucionando o nosso mercado e que vieram para ficar. O detalhe disso tudo é que a gente está falando do segmento Minha Casa Minha Vida, né, André? E esse eu acho que é o grande diferencial da gente ter conseguido entender um pouco isso, se antecipar, né? Você vê, essa questão da casa ser mais compacta. Na verdade, a gente está trocando áreas privativas por áreas comuns. Ou seja, área de serviço para lavar roupa, tem lavanderia lá embaixo. Então ele economiza aquela área e não precisa pagar de forma individual por ela. Então, mais compartilhada, mais inteligente isso, menos custo. Quem tem pet, não precisa ter nenhum tanque para dar banho no cachorro em casa, porque embaixo também tem a parte do pet, dos cuidados e tudo mais. Então é muito assim, sabe? É um trade-off do que em vez de você ter na sua casa, você enxuga ela um pouco, paga mais barato e compartilha em serviços ali embaixo, né, no condomínio. Então, é uma forma bem mais inteligente de se pensar e de agir, que muda bem o jogo. E eu acho que, assim, é realmente uma grande revolução que vai acontecer de a gente trazer essa parte de serviços, né, que a House está avançando forte nesse mercado, e a Intelbras com a parte de tecnologia, trazer para o Minha Casa Minha Vida, isso sim torna mais democrático a solução, né? Porque a gente já vê hoje, por exemplo, talvez se associa muito, né? Casa inteligente, Alexa é para classe A, é para ambientes um pouco mais luxuosos, mas a gente vê que a tecnologia está mais acessível, né? Seja no custo, seja na forma de instalar, que é muito mais fácil hoje, né? Tanto para a própria incorporadora, construtora fazer essa entrega, mas eu acho que a Encamp dando esse passo no Minha Casa Minha Vida, trazendo tecnologias acessíveis como uma fechadura digital, um interruptor inteligente para dentro do Minha Casa Minha Vida, de fato ajuda a categoria de mercado, digamos assim, né? De casa inteligente a democratizar para milhares de pessoas. Com certeza. Eu acho que assim, né, o Minha Casa Minha Vida é o grande programa habitacional do país e o volume que ele propicia para a tecnologia é o que vai ajudar cada vez mais baratear. Então, a gente está nesse movimento, hoje, vamos dizer assim, pagando esse custo, embutindo, sem ter esse olhar de rentabilizar isso financeiramente, mas sim
rentabilizar isso como um novo padrão de vida, de uso para esse público desse mercado, sabe? Então, essa é a aposta e que a gente já vem colhendo resultados dos nossos empreendimentos que tem o selo do Smart AP nosso. E para a gente ter uma ideia do quanto ainda dá para avançar, acho que a Fernanda comentou ali no início, né? São mais de 11 milhões hoje de lares já com casa inteligente, de acordo com uma pesquisa do IBGE do ano de 2023, se eu não estou enganado. Mas a gente está falando de 16% só de lares do Brasil, só com 11 milhões significa 16% de lares. Então, assim, é muito pouco ainda. E quando a gente faz a comparação com mercados mais maduros, por exemplo, como os Estados Unidos, lá já é próximo de 50%. Então, são mercados muito mais maduros, muito mais avançados e tem um espaço muito grande aqui no Brasil para avançar com isso. E eu acredito que o programa Minha Casa Minha Vida, esse projeto que a Encamp está trazendo, ele vai acelerar de uma forma, assim, realmente muito, muito, muito boa para o mercado brasileiro. Escalar isso Escalar, aí, né? Então, Pois é, eu queria que você falasse então um pouquinho para a gente, André, sobre o Smart AP. Ele é um divisor de águas aí no setor imobiliário, né? E com projetos acessíveis, a gente está falando também de plantas inteligentes. Eu queria que você conceituasse isso para a gente. Muito bem, Fernanda. Eu acho que é a junção de tudo isso que a gente está falando aqui agora, sabe? Tecnologia, serviços, flexibilidade. O que é o Smart AP? Conjunto de coisas. Primeira coisa, plantas flexíveis. A gente entende que a pessoa, especialmente nesse segmento econômico, muitas vezes ela adquire um único imóvel em toda a sua vida, né? A maioria das pessoas saem do aluguel e compra o primeiro imóvel e fica. Só que as necessidades ao longo da jornada da vida de uma pessoa, ela muda muito. Então, muitas vezes, a pessoa hoje é solteira, amanhã está casada, amanhã está com filhos, eventualmente se separa, fica solteiro de novo, e o apartamento não consegue acompanhar isso. É uma plataforma que não muda. E o Smart AP, ele traz uma novidade muito inteligente, que pela nossa metodologia construtiva, onde eu tenho paredes externas de concreto e as internas de drywall. Então, eu consigo movimentar as paredes internas. Elas são removíveis. Então, uma pessoa hoje que pode ter um apartamento de 2 quartos, em determinado momento ela pode transformar em um único quarto e ampliar a sua sala. Ou mantém sua sala e faz um quarto muito grande. Ou, eventualmente, o apartamento de 2 quartos, ele compacta mais os quartos e consegue incluir um terceiro quarto. Então, dá para acompanhar toda a jornada da vida da pessoa mudando ambientes internos, seja aumentando ambientes ou em metragem ou aumentando quartos. Então, esse é um primeiro ponto muito relevante do Smart AP. A outra questão é a parte de serviços, né? É trazer a maior comodidade. As pessoas hoje, como o Daniel falou, o tempo é o nosso maior ativo, né, Daniel? Então, eu acho que assim, a pessoa não precisar deslocar para uma academia porque tem academia interna. A pessoa não precisar sair para ir no supermercado porque acabou determinado insumo, ela pega o elevador, desce e no lobby tem um mercado inteligente. Tá com os amigos, acaba uma bebida, por exemplo, ele desce, pega e resolve. Então, é muito cômodo isso, né? Então, tem uma série de serviços que a gente transforma o hardware, né, que é o prédio, numa coisa muito mais funcional e inteligente. Assim como a tecnologia. Então, hoje, alguns produtos nós já temos, de forma estándar, uma fechadura inteligente, eletrônica, que a pessoa consegue abrir, destravar, travar, consegue entender horários que as pessoas entram, uma série de benefícios, que depois eu acho que até o Guilherme pode falar um pouquinho para a gente. E aí a gente fornece kits opcionais, que pode vir com uma Alexa, por exemplo, com câmera, com interruptor inteligente, comandado por voz, hoje muito mais acessível, né? Então, um pacote de inteligência também muito bacana. Você está falando que o consumidor ele pode ali na hora, ele pode escolher um combo, vamos Pode dizer? escolher um combo. Ah, que bacana. Um kit tecnológico, Uhum. porque antes o mercado era muito focado em assim, kit acabamento.
Então, você estava falando de piso, estava falando de revestimentos, de um modo geral. E na parte de automação, o que agora a você gente está tem? muito mais avançado. A A gente gente não até- só fala do kit acabamento, mas estamos falando agora de um kit tecnológico. E a gente às vezes até fala também, né, lá na região, como a personalização, né? Então o usuário ele pode personalizar parte da entrega dele. Ó, a consultora te entrega isso, lá em campo vai te entregar isso, mas se tu quiser adicionar esses serviços, né? Adicionais aqui, essas entregas adicionais também pode. Então, pô, eu quero entregar com a fechadura, pô, o fechador já tá no padrão, já de base, de padrão já está. Mas por que não colocar uma fechadura inteligente um pouquinho mais avançada? Por que não colocar uma câmera junto, um sensor de temperatura? Então, acho que, né, tu até comentou ali sobre explicar um pouquinho, acho que muita gente que acha que a fechadura realmente é só para abrir e fechar, mas quando você traz a inteligência, né, serviços inteligentes para ela, você consegue automatizar a sua casa de fato, que é o quê? É você abrir a porta, né, dependendo do horário, você consegue configurar um horário ali para que abrir a porta, tal horário à noite, eu quero que as minhas luzes já se acendam. Então, é uma praticidade muito grande, porque assim, né, quando a gente fala assim, pô, mas você nunca vou precisar. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Tu foi passear com teu filho, voltou cheio de sacola, e aí tu precisa abrir a porta. E aí, cadê a chave? Putz, deixei no carro. Então, assim, algumas situações da tua rotina, do teu dia a dia, começa assim, putz, verdade, nessa situação aqui já passei, quantas vezes eu saí, esqueci a chave no carro, não tive que voltar, descer todo o prédio de novo. Então, a fechadura é um caso muito, muito legal de falar, porque ela realmente resolve um problema de esquecer as chaves, de você poder jogar a chave fora e simplesmente ter ou por senha, ou por biometria. A gente fez um lançamento legal agora da Intelbras, um lançamento bem recente, que é uma fechadura que abre pela palma da mão. Então, pensa que você vai chegar, questão de 1 segundo, 2 segundos, você vai reconhecer toda a palma da sua mão ali. Então, traz uma segurança muito mais avançada. E a gente está falando, claro, tem uma pesquisa que a gente fez, né, para complementar isso que a gente está falando aqui, que mais de 60% das pessoas ainda escolhem casa inteligente por uma questão de segurança, né? A gente fala muito de automação residencial para trazer conforto, para trazer praticidade, mas o brasileiro ele tem uma característica de ser refém dessa questão de sensação de segurança, ou da insegurança no caso, né? Então a câmera ajuda nisso, a fechadura ajuda nisso, um sensor de presença ajuda nisso, e às vezes até o próprio interruptor. A gente tem uma função muito legal que é uma função de você fazer uma presença, um sensor de presença no interruptor. Então imagina que você viajou para casa da sua mãe, né, no final de semana, você está com uma dúvida lá, se pô, tá passando alguém lá na minha casa que eu tô vendo a câmera. Vou fazer um acionamento da minha luz aqui automático. Então você pode, cara, vou ligar a luz só para o cara ficar ligado, né? Remotamente eu vou lá, vou ligar a luz. Opa, tem alguém em casa, ligou a luz. Então são essas coisas que ajudam nessa sensação de segurança, que traz essa inteligência, né, que você comentou, né? E eu acho também muito bacana, porque quando a gente fala assim de um mercado, de produtos mais econômicos, a gente fala sempre muito em necessidades, mas esquece que esse público também tem desejos. É óbvio que a necessidade ela vem em primeiríssimo lugar pela situação em si. Mas quando a gente consegue aliar a necessidade e atender alguns desejos, você potencializa demais isso, né? E essa larga escala, ela propicia esse baixo custo e a gente implementar esses kits tecnológicos com preço muito acessível, mas muito acessível mesmo, né? E isso diluído em prestações, ali não muda praticamente nada. Acho que a grande dúvida que ia ficar assim, né, na hora que o cliente pensa, nossa, agora vai ficar tudo automatizado, vai encarecer, né? Não. Pra você ter ideia, assim, é óbvio que é complicado colocar valores aqui, mas você tem kits desde R$500 a R$2.000, esses mais básicos, né? Mas você está falando de um apartamento que muitas vezes custa 200, 250, 300 mil reais, e você já entregar uma plataforma. E tem uma coisa legal que, assim, né? Muita gente talvez vai ouvir o podcast e fala assim, pô, mas acho que ainda assim eu não preciso disso. E a gente tá fazendo uma parceria muito legal na Intelbras e Encamp de colocar nos decorados de vocês, pra pessoa que for lá visitar, ela sentir um gostinho. Então eu sempre falo que assim, ó, a pessoa pode até achar que não precisa de automação residencial. Coloca na tua casa e depois tira pra te ver. Fica sem. Você nunca mais tira. Você nunca mais tira. Igual, então, é que nem colocar o serviço da house lá. Vai. É igual o smartphone. Hoje você não vive sem. Já é o Smart AP, né? Você não vive sem.
né? E outro ponto, assim, que é bacana, que muitas das pessoas perguntam, e o condomínio deve ser caríssimo, né, com esse tanto de Ah, facilidades, verdade. esse tanto de serviço. E não, hoje todos os serviços são pay per use. Então a pessoa só vai pagar se ela utilizar lá. E nos empreendimentos lá da House, uma parte dessa receita volta para o condomínio. Então hoje nós já conseguimos diminuir pela metade alguns dos condomínios dos empreendimentos, né? Então isso é muito bacana porque... Mais uma vez trazendo esse conceito da inteligência, né? Exato. Você não está pagando a mais. É o que eu acho que é o grande lance dessa geração. Ela não quer pagar metro quadrado a mais que ela não vai usar e não quer pagar serviços que ela não vai usar. Então, essa estratégia da House, né, que a gente incorpora aí nos nossos empreendimentos, é bem isso. Ah, mas eu não quero usar a lavanderia. Você só vai pagar se você usar, né? Ah, o pet place, eu não tenho cachorro, não tenho Vou ter pet. que pagar Você não por vai isso, usar, você não vai pagar, você não vai usar, né? E ainda tem essa receita. Acho que é até legal o Daniel explicar um pouquinho como é que funciona também essa parte aí dessa receita, né? As grandes marcas, as parcerias, que é bem legal. Nós embarcamos a tecnologia dentro dos empreendimentos com as incorporadoras parceiras e para estar dentro do empreendimento a gente leva as marcas, são mais de 250 marcas. Então temos lavanderia da Omo, tem loja da Insider, mini farmácia e uma parte dessa receita que elas geram volta para o condomínio, a gente chama de rebite. Então uma parte de toda a receita que é gerada vai voltando para o caixa do condomínio. Então, a gente consegue diminuir esse custo para o investidor, para o morador, né, que tem aquele apartamento ali. Ou seja, não é por ser smart que é mais caro, né? Exato. Agora, eu estou ouvindo vocês falando, né, de tecnologia e tudo. Antigamente, o fator decisivo de compra era a localização. E hoje, além da localização, a gente está falando de segurança que engloba todos esses serviços também, né? Igual o André começou falando, a pessoa hoje está com uma metragem menor, vamos dizer assim, mas tem todos os serviços acessíveis ali para ele no próprio condomínio, né? Segurança e a localização hoje são imprescindíveis. Perfeito, Fernanda. Eu acho que assim, né? A localização sempre foi, e eu entendo que agora, e cada vez mais ainda, porque os grandes centros urbanos, eles estão sofrendo muito com a questão do transporte, né? Da logística, da pessoa morar e ir para o trabalho. Ela quer estar perto do trabalho, quer estar perto da escola, das crianças, do lazer. Então, a pessoa prefere morar mais próximo de tudo isso e sacrificar, talvez, um pouco no tamanho do seu apartamento, né? Por isso, essa tendência que já é uma realidade, na verdade, né? Hoje, a gente já está vendo apartamentos em São Paulo muito compactos. Apartamentos aí de 2 quartos com 35 metros, até menos, né? O de 1 quarto, então, você tem aí desde 10 metros quadrados a 25 metros quadrados, né? 3 quartos agora já na faixa aí de 40 e poucos metros quadrados. Então, são unidades muito compactas, mas que é isso. Eu acho que não dá para também pensar só em compactar as unidades e não trazer benefícios para aquela pessoa que vai morar ali, né? Então, eu acho que quando você pensa no dia a dia daquela família, daquele cliente, e você resolve bem as necessidades de forma compartilhada, né, no condomínio, aí tá ok. Porque você vai ter um combo, você vai ter uma localização excepcional, né? E isso também ajuda até na questão de segurança, que você está morando melhor, a questão do transporte, que você está morando melhor, transporte público e tudo mais. E aí você tem tudo isso, a unidade um pouco mais compacta, mas você tem mais serviço, você tem mais comodidade, você tem mais tecnologia, aí você consegue equacionar muito bem essa questão. Agora, isso tem muito a ver também com a escuta, né, André? A gente está falando aqui de mercado do futuro, o perfil do seu cliente também mudou. Então, vamos dar um passo para frente, né? Sim. A gente entende que, principalmente essa geração mais jovem, que tem acessado essas unidades, essa demanda tem vindo muito deles, assim, sabe? Tudo isso que a gente tem descrito aqui, até agora, é necessidade com desejo deles. Até porque esse perfil já nasceu digital, né?
Já nasceu, Ele já nasceu na Só internet. querem conectividade. Então, assim, Exato. por isso que eu digo que eu acho que daqui a alguns anos vai ser meio que você vai comprar um apartamento, vai ser como assim não tem fechadura digital? É. Como assim não tem Alexa integrada? Então acho que por isso que a gente de novo reforça esse passo que vocês estão dando, que é surpreendente. Mas isso conecta muito com essa geração que não aceita mais. Como assim não tem internet? Como assim não tem a minha fechadura que eu posso abrir em qualquer lugar? Então acho que casa muito com isso, né? E outro ponto também que o perfil das famílias está mudando, né? As famílias estão menores hoje em dia. Sim, As Verdade. pessoas estão casando mais tarde, estão sim. separando mais cedo também. Então, trazer esse tipo de solução para os empreendimentos é super importante, né? Para esse tipo de público que está tecnológico. Ele já está acostumado a pedir o Uber, o iFood, quer tudo na palma ali do telefone, né? Até Então, outra coisa interessante, que todos os nossos empreendimentos agora, na portaria, tem uma área grande, assim, de delivery, né? Que foi uma adaptação. sim. Então, isso não tinha, isso não existia. Você tinha a guarita, pronto, acabou. Hoje você tem uma área grande porque, pensa, um empreendimento com 300, 400 apartamentos. É gente recebendo encomenda 24 horas. Virou uma necessidade ter esse necessidade. tipo de solução dentro do empreendimento, verdade. né? Isso aí. O Guilherme, essa parceria entre a Encamp e a Intelbras, ela é um exemplo de colaboração, né? Que Sem viabiliza aí a inovação em larga escala. Eu queria que você me falasse quais são os desafios e também qual a logística Uhum. que vocês pensaram assim para levar essa automação para milhares aí de unidades. Eu acho que assim, né, um dos desafios maior que a gente tem hoje como fabricante e construtora junto, ele tem muito a ver com a parceria de a gente estar presente desde o início do projeto. Porque muitas construtoras, né, muitas construtoras se aventuram mesmo nesse mercado de deixar a casa inteligente, o apartamento inteligente, e acaba às vezes não pensando na infraestrutura elétrica necessária para entregar um empreendimento como esse. Coloca uma miscelânea, às vezes, de marca que você até entrega uma fechadura digital, algum item ou outro isolado, mas você não pensa na escalabilidade disso. Porque, assim, como a gente falou, né? Ele vai começar com a fechadura digital, com a fechadura inteligente, mas ele vai querer dar o próximo passo para colocar mais um produto. Ele vai querer colocar uma Alexa, ele vai querer colocar uma câmera, vai querer colocar um interruptor. E quando a Encamp escolhe a Intelbras, eu acho que tem muito nesse sentido de a gente já pensar em qualidade, escalabilidade e saber que a Intelbras, uma empresa de quase 50 anos, assim como a Encamp, né? A gente está olhando para o futuro e sabendo que é uma marca que vai perpetuar no futuro, né? E dando todo o suporte. Exato, então entra muito esse ponto, Fernanda, muito bem falado, do suporte, né? Porque trabalhar com tecnologia, a gente sabe que vai envolver, em algum momento vai ter algum problema. Então você tem uma marca, né, tradicional, uma marca forte hoje, para prestar esse suporte, tanto para a consultora, tanto para o cliente final, ter uma garantia diferenciada de que, né, a garantia ela começa a contar a partir do momento que entrega o apartamento para o cliente, né? Aquele produto ele precisa ter uma garantia diferenciada. Então, eu acho que os desafios eles passam muito pela necessidade da construtora, né, da Encamp, ela tá junto com o fabricante desde o início, e aí passa por essas situações ali mais técnicas mesmo de infraestrutura, de já deixar essa espera para o neutro, né, para o interruptor inteligente, que tem esses detalhes um pouquinho mais técnicos aqui, que a gente não precisa entrar, mas tem alguns detalhes técnicos, e a própria capacitação também, né? Então a Intelbras é uma empresa que tem diversos, né, dezenas de instrutores também para apoiar tanto a equipe de vendas na hora de vender o produto, para entender por que essa câmera, né, ela faz isso ou ela faz assado uma função específica. Então a gente está apoiando, né, a Encamp do início do projeto, desde a ajuda de como fazer o projeto até o final na hora de vender e o pós-vendas também, né? Então acho que passa um pouco disso, sabe, Fernanda? E isso é muito interessante, né, Guilherme? Porque, assim, primeiro, obviamente, a Encamp escolheu a grande empresa referência aí de mercado, né? E com essa parceria, a gente consegue entender as demandas que vão acontecendo, é um processo, né? Então, à medida que vai se passando o tempo e a gente vai desenvolvendo novas soluções. E ter uma parceira dessa magnitude, que dá essa tranquilidade para a gente, é excepcional. Eu acho que esse ponto é importante mesmo, porque a Intelbras hoje ela atua em diversos mercados, a gente está
presente aí em toda a América Latina, basicamente. E a gente é muito forte hoje com segurança, com energia, com comunicação, mas a gente está sempre olhando o mercado do futuro e, né, a Encamp sempre vai poder contar com a Intelbras e saber, pô, agora tem um novo dispositivo que, cara, a geração Z lá, ela precisa ter esse dispositivo dentro da casa. A Intelbras vai ser essa empresa que vai dar esse suporte, vai dar essa robustez do ecossistema da casa inteligente para sempre pro cliente. Então, acho que é um pouquinho desse desafio de logística, de técnico que eu vejo, sabe, Fernanda? É uma coisa que a gente não falou também, que é interessante na parte de segurança, que alguns condomínios vão contar com reconhecimento facial na entrada. Então, poxa, coisa que é de condomínio de alto padrão, de alto luxo, a gente ter no Minha Casa Minha Vida, né? Isso traz uma segurança absurda. Não, e fora o jovem também que mora fora e já quer chegar em casa, já quer ligar o ar-condicionado dele lá da rua ainda, né? Esse serviço inteligente que a gente tem com a casa, e não só isso, várias outras coisas. A gente está falando de tecnologia, eu queria falar dos facilities também, Daniel. A House, ela é pioneira nesse conceito, né? Como é que quer dizer, já tem a flexibilidade, as ofertas de serviço, eu queria saber da House. O que tornou aí, ou o que tornaram os fatores decisivos para o novo morador, especialmente no segmento que a gente está falando aqui de habitação popular? Hoje a House é uma PropTech, né, que realmente inovou no mercado imobiliário, trazendo um conceito de Smart Living, que é a moradia inteligente mesmo, né, conectada a serviços, né. E além disso, a gente tem a moradia por assinatura também, que é muito bacana, porque a pessoa ela fica o tempo que ela quiser, né, dentro daquele apartamento. Então ela pagou, ficou. Ela pode ficar 1 dia, 2 dias, ficar 3 meses, 1 ano. Então ela vai pagando e vai ficando dentro desse apartamento. A gente tava falando que é como se fosse o uso de um crédito, né? Você paga Exato. ali pelo... É a moradia por assinatura. Como se fosse o Netflix dos apartamentos, né? Então isso é uma solução que realmente, assim, democratizou, que você não precisa, por exemplo, fazer um contrato de aluguel muito longo, burocrático, né? E assim, nós chegamos em 200 cidades no Brasil. Nós estamos aí pintando o Brasil de rosa, né? Realmente com mais de 600 incorporadores parceiros hoje e crescendo muito, expandindo e levando esse conceito de Smart Living aí para todo o Brasil. Gente, o nosso tempo está acabando. Eu queria ir para as considerações finais, mas eu queria saber de você. André, vamos falar aí de futuro, né? Qual que é a principal mensagem que a Encamp ela quer passar aí para o mercado com esse lançamento do Smart AP? Bom, eu acho assim, a Encamp ela sempre foi uma grande referência em engenharia, sabe? Cada incorporadora tem o seu forte, umas, né, tem uma marca muito forte, faz um marketing muito bem feito, umas se expandem geograficamente, né, muito. A Encamp, o grande forte dela foi essa parte de inovação na engenharia, e aí a gente ampliou isso um pouco mais, trazendo esse produto, né, de forma inovadora, né, pioneira, de desenvolver o Smart AP, que nada mais é que uma coisa lógica, né? Uma coisa lógica que já deveria ter sido implementada pelo mercado há mais tempo, mas que bom, estamos sendo o primeiro a fazer, com bons parceiros, com boas empresas, e é isso, cada vez mais ser reconhecida por uma empresa de excelência no produto que entrega, né? Com muita qualidade, com uma visão de futuro muito clara, atendendo o cliente em todas as suas necessidades e desejos, para a gente conquistar cada vez mais o mercado. Inovando sempre, Inovando né? sempre. O Guilherme, sua perspectiva aí sobre o futuro da automação residencial, essas parcerias aí, me conta um pouquinho o que você acha. Então, acho que assim, o futuro da automação residencial, né, ele está muito claro para mim, porque várias pesquisas de mercado mostram que, obviamente, é um mercado em crescimento, e o Brasil em si, ele é um mercado que cresce muito, né? Porque a gente tem esse desejo por conforto, praticidade, segurança. Então, é um mercado que eu realmente entendo que vai crescer muito ao longo do tempo, né? A gente vê aí taxas muito grandes, acima de 20% de mercado, alguns mercados mais, inclusive, outros um pouco menos. Mas eu acredito muito que casa inteligente ela tende a ficar cada vez mais escalável quando a gente conecta, por exemplo, como projetos aqui que a gente está fazendo junto, de trazer um projeto de Minha Casa Minha Vida, né? Porque, de novo, casa inteligente, automação residencial,
ainda é um nicho para muitas pessoas, mas quando a gente democratiza isso através de um custo mais acessível, de produtos mais acessíveis, não só de custo, mas até o processo de instalação, que a Intelbras também é uma empresa que preza muito pela inovação, pela qualidade, e cada vez deixar isso mais fácil para o cliente. Então, é natural, né, que as novas gerações elas vão buscar por essas necessidades, né, de conforto, segurança, praticidade, e a Intelbras consegue entregar tudo isso, né, seja empacotado dentro de né, de serviços, né, que a própria consultora pode fazer, ou acessando os produtos da Intelbras ali e realmente deixando a rotina muito mais fácil. Daniel, e como que a House enxerga a parceria com construtoras como a Encamp? A gente entende que o prédio do futuro ele é tecnológico. A gente tem que levar esse tipo de solução de tecnologia para dentro dos empreendimentos. Você deu um exemplo muito legal do smartphone. A gente realmente, eu gosto muito daquele conceito que o prédio antigo é como se fosse aquele tijorola, aquele tijolão que só ligava. E o prédio do futuro é igual ao nosso smartphone, conectado. Então, a gente levar esse tipo de solução para os moradores ou então para os proprietários investidores, que é o caso da House também, é primordial hoje em dia. A gente já está levando isso, como vocês, para outros mercados que era realidade só no mercado de alto padrão. Então, hoje, a gente democratizar isso e levar essa tecnologia embarcada nos empreendimentos é realmente muito bacana e interessante para todos os públicos. Acessibilidade. Com certeza. É o que todos precisam. Gente, eu gostaria muito, mais uma vez, de agradecer a presença de vocês aqui, essa conversa esclarecedora. Gostei muito, viu? Muito obrigada. Que bom. Olha, o Smart AP, ele é mais do que tecnologia. É uma estratégia de mercado que prova que inovação e acessibilidade podem caminhar juntas, redefinindo o padrão de qualidade e o valor no segmento MCMV. O episódio de hoje está acabando e eu quero agradecer a presença de vocês, André, Guilherme, Daniel, mais uma vez. E você que está aí nos ouvindo, não se esqueça de seguir o Morar em Pauta no Spotify ou na sua plataforma favorita e acompanhar ou rever todos os nossos episódios. Até a próxima.